o golo favorito, talvez, pela repercussão que teve, o terceiro golo contra a Espanha. E o primeiro golo do Estádio da Luz, que foi, quando foi a inauguração do Estádio da Luz, também teve muito impacto. Então três, eu tenho o primeiro golo da Taça dos Campeões Europeus, primeira vez que o Benfica entrava na Taça dos Campeões Europeus, jogámos em Sevilha e eu marquei o primeiro golo do Benfica na Taça dos Campeões Europeus. Sabe que isto, a pessoa falar às vezes de jogadores antigos é um bocadinho complicado, porque as pessoas podem pensar que uma pessoa fala dos tempos antigos e que agora é que é tudo moderno, mas eu atualmente nunca vi jogadores iguais aos antigos. Se fosse agora então com as condições então que há agora, então seriam ainda muito superiores. O Águas, para mim, foi o avançado centro, dentro daquela época, para mim foi o melhor de todos. Era um cabeceador nato, tinha 2 pés, se marcava-se muito bem. Eu sei porque eu dei-lhe muitos golos a marcar. Já num jogo, às vezes, contra a Vitória de Setúbal, pus 5 bolas na cabeça, iguaizinhas, tiradas a papel químico, 5 golos de cabeça. De maneira que era um cabeceador nato. E jogava bem com os 2 pés e tal. Para mim foi o melhor avançado centro da minha época de jogador. Di Stéfano, para mim, foi o melhor jogador de todos os tempos. Jogava atrás, à frente, da direita, da esquerda, jogava em todo lado. Por acaso também há alguns colegas meus que dizem o mesmo. O Eusébio, por exemplo, era um, que eu andava muito com o Eusébio, era um daqueles que dizia para ele também que tinha sido o melhor jogador de todos. Pelé era um jogador diferente do Di Stéfano, era um jogador diferente do Eusébio. O Eusébio, para mim, de todos os jogadores grandes que eu vi, não é destes hoje, né? Dos grandes que eu vi, é o melhor rematador de todos. Não era o melhor jogador, mas era o melhor rematador de todos que eu vi até hoje, foi o Eusébio. A mística do Benfica era completamente diferente do que é agora. Para já, à parte de só sermos todos portugueses, nós jogávamos pelo amor à camisola. Hoje, infelizmente, joga-se por amor ao dinheiro. O resto é conversa. E então, nós dávamos tudo o que podíamos com aquelas más condições que tínhamos, tanto de campos, como de equipamentos, como de tudo. Mas era uma mística que nós tínhamos, como, aliás, tinha outros clubes também, mas foi uma mística grande que o Benfica adquiriu e que suplantava, às vezes, de certas dificuldades. Apanhei a época de 52, 53 e saí na época de 62. No seguinte, tive 10 anos. 10 anos e fez 8 épocas. Ganhámos 7 campeonatos seguidos, ganhei 3 taças de Portugal. Eu joguei no Maracanã com 240 mil pessoas. Joguei em São Martim com 140, quer dizer, no campo com 190, quer dizer que era tudo. Hoje os estádios levam menos gente. Foram cortadas os estádios foram quase todos cortados por questão de segurança. Porque hoje a segurança, hoje tem que haver segurança, mais segurança do que havia antigamente, porque hoje parece que as pessoas estão mais agressivas. Antes não se via no futebol, antes víamos o futebol cheio de senhoras e crianças e tudo. Hoje as crianças não podem ir à bola. Têm medo, os pais têm medo de levar as crianças para a bola. Porque há desacatos, há brigas, há coisas que antes não havia. Hoje antes não se via o que se vê agora, nestes confrontos de adeptos, a guerra dos clubes, que é uma coisa que não se compreende. Se aquilo é desporto, é uma festa. Um jogo de futebol devia ser uma festa. E às vezes na festa fazem uma guerra, que não se compreende. Nós, quando vamos lá para dentro, queremos ganhar, nem que seja a que equipa for. E não vamos agora a pensar
hoje vamos jogar menos ou vou deixar de fazer assim ou sabe, porque perdi o horário eliminatório para estar dos campeões. Não dá a pensar nisso. Mas é que isso são coisas que os jornais têm que falar, e as pessoas. É que eu, para mim, vejo que não tem influência absolutamente nenhuma. Nós estávamos a jogar na Luz e o Porto estava a jogar em Torres. Nós ganhámos por 7-1 e o Porto ganhou 3-1. Quer dizer, por causa do gol que nós sofremos, e esse gol foi marcado por dois jogadores que eram benfiquistas, porque quem centrou a bola foi o Uria, que era assim presidente, foi da CUF, e quem saltou a bola foi o Quaresma. O Quaresma até saltou de lado de qualquer maneira, mas tinha que saltar. A Costa Praia atrasou-se, a bola bateu na cabeça e foi golo. E com esse golo o Porto foi campeão. Porque tinha marcado no Porto, em Torres 3-1 e nós 7-1 e perdemos o campeonato por um golo de diferença. Eles falam do Calabote precisamente por ter marcado 4 penaltis. Mas o culpado para mim não foi o Calabote. Para mim foi porque quem jogou esse jogo, guarda-redes, foi o Zé Maria. E depois, como é que se chamava o outro guarda-redes? O Gama. E o Gama. E o Gama tinha começado a jogar. E o Gama sofreu uma série de golos, com alguns frangos. Depois dizia que era propositado porque ele era simpatizante do Benfica. E depois entrou o Zé Maria. Quando entrou o Zé Maria já foi mais difícil porque depois já não se conseguia fazer golos. O Zé Maria fez uma grande exibição. Porque se tem continuado o Gama, ele tinha ganho por 10 ou mais. O Calabote marcou 4 penaltis. Marcou os penaltis, pronto, quer dizer que pode ser alguns duvidosos. Mas depois levantou-se essa polémica que o Calabote depois foi irradiado, o árbitro foi irradiado. Eu falei muitas vezes com ele, porque ele é de Santarém, e eu muitas vezes lá a Santarém, ele é um primo meu, meio que às vezes encontrávamos lá. Mas é que ele ria-se e tal, mas também não sei se alguns facilitou, é natural que facilitasse também alguns. Mas isso são histórias de coisas antigas que às vezes acontecem, hoje também acontece. Hoje também se vê tantos penaltis que a gente fica assim também duvidoso, não é? O futebol quer dizer que é uma doença. Eu, por exemplo, era doente, não é? Desde pequenino, desde que nasci, só havia bolas e pedras para dar pontapé e tal, quer dizer, é um vício ainda hoje eu vou aos jogos todos do Benfica, já tenho esta idade, já tenho dificuldades em certas situações, certas coisas, não é? Condução, mas felizmente ainda conduzo o suficiente para poder ir, de maneira que vou aos jogos todos da Luz, vou a todos. É raro falhar um. Fora que já não vou, às vezes por ficar longe e tal, mas à Luz vou a todos os jogos. O hino do Benfica não é emoção.